E aí, pessoal, tudo sussa? Vocês já pararam para pensar na quantidade de coisas absurdas, bizarras e completamente surreais que rolam nesse mundão que a gente chama de lar? Se preparem porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no lado mais insano da realidade com as 10 curiosidades mais inacreditáveis do mundo. Então, preparem-se para abrir a cachola. Abram bem os olhos, aumentem o volume, porque essa viagem vai ser épica. Começando com o pé direito, ou melhor, com o pico mais alto do mundo. Quem nunca ficou babando pela imponência do Monte Everest, a montanha que arranha o céu a quase 9 quilômetros de altura? Mas e se eu te contar que essa maravilha da natureza não é tão parada no tempo quanto parece? Sim, meus amigos, o Everest está crescendo. As placas tectônicas estão em constante movimento, e essa dança geológica faz com que o Everest ganhe alguns milímetros de altura todo ano. Pode parecer pouco, mas com o tempo, essa diferença se acumula e transforma a escalada do Everest em um desafio ainda maior. E essa história de crescimento não é só com o Everest não, viu? As montanhas do Himalaia como um todo estão crescendo, mudando o mapa da região e desafiando os alpinistas mais casca-grossa do mundo. Vamos agora para o ponto mais baixo da Terra, o Mar Morto. Localizado entre a Jordânia e Israel, esse lago é tão salgado que é impossível afundar nele. A concentração de sal é cerca de 10 vezes maior do que nos oceanos. Essa salinidade extrema impede a vida marinha, mas cria um efeito flutuante que atrai turistas. Imagina só, você entra na água e começa a flutuar como um astronauta no espaço. Preparem os casacos, porque a nossa próxima parada é na Antártida, lar dos incríveis pinguins imperadores. Essas aves fofinhas e desajeitadas escondem um segredo impressionante. Elas são verdadeiras aventureiras do gelo. Todo ano, os pinguins imperadores embarcam em uma jornada épica de até 120 quilômetros sobre o gelo, enfrentando temperaturas congelantes e ventos de lascar. E o motivo dessa aventura toda? A perpetuação da espécie. É durante essa jornada que os pinguins encontram seus pares, se reproduzem e cuidam dos seus filhotes. Imaginem só a resistência desses bichinhos, caminhando por quilômetros, em um ambiente tão hostil, carregando um ovo precioso em seus pés. A migração dos pinguins imperadores é um verdadeiro exemplo de superação e instinto maternal. Preparem-se para uma viagem no tempo. Nossa próxima parada é o maior deserto quente do mundo, o Saara. Essa imensidão de areia já foi um paraíso verdejante. Há milhares de anos, o Saara era úmido e fértil, com rios, lagos e florestas. Pinturas rupestres contam a história de um passado exuberante, com elefantes, girafas e humanos. Mas o Saara mudou. Mudanças climáticas transformaram essa paisagem em um dos lugares mais inóspitos do planeta. Hoje, o Saara é um mar de areia com dunas de até 180 metros de altura. Um lembrete constante da força implacável da natureza. Se você acha que o seu bairro é chuvoso, espere até conhecer Mawsynram, na Índia. Esse vilarejo detém o título de lugar mais chuvoso do mundo, com uma média anual de chuva que ultrapassa os 11.000 milímetros. Para vocês terem uma ideia, em algumas cidades do Brasil, a média anual de chuva é de 1.000 milímetros. Ou seja, em Mawsynram chove em um ano o que chove em algumas cidades brasileiras em uma década. Os moradores de Mawsynram já estão acostumados com tanta água e aprenderam a lidar com as dificuldades que a chuva torrencial traz. Eles constroem suas casas em cima de palafitas, usam capas impermeáveis gigantescas e até criaram pontes feitas de raízes de árvores para se locomoverem durante as monções. É a prova de que o ser humano é capaz de se adaptar aos ambientes mais desafiadores, por mais úmidos que sejam. Preparem-se para desvendar um dos maiores mistérios da arqueologia, a Ilha de Páscoa. Localizada no meio do Oceano Pacífico,
Essa ilha vulcânica é famosa pelos moais, gigantescas estátuas de pedra que intrigam cientistas e historiadores há séculos. Os moais são impressionantes. Esculpidos em tufo vulcânico, cada um pesa toneladas e alguns chegam a ter mais de 10 metros de altura. Mas o que intriga todo mundo é como os antigos habitantes da ilha, o povo Rapa Nui, conseguiram esculpir, transportar e erguer essas estátuas colossais com a tecnologia que tinham na época. As teorias são muitas, desde rampas de madeira até trenós gigantes. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como os moais foram construídos. É um enigma que atravessa gerações e transforma a Ilha de Páscoa em um lugar mágico e cheio de mistérios. Preparem os casacos e as câmeras, porque a nossa próxima parada é um show de luzes que vai te deixar de queixo caído, a aurora boreal. Esse fenômeno natural, que acontece nas regiões polares do planeta, transforma o céu noturno em um verdadeiro espetáculo de cores e formas. A aurora boreal é resultado do encontro de partículas solares com a atmosfera da Terra. Quando essas partículas, carregadas de energia, colidem com os gases da nossa atmosfera, elas emitem luzes de diferentes cores, criando o espetáculo que a gente conhece como aurora boreal. Se você tiver a oportunidade de presenciar a aurora boreal ao vivo, não pense duas vezes. É uma experiência única e inesquecível. Preparem-se para uma parada inusitada na cidade de Colma, na Califórnia, conhecida como a Cidade dos Mortos. Colma tem mais moradores debaixo da terra do que em cima dela. Com mais de 1,5 milhão de túmulos, Colma abriga os restos mortais de diversas personalidades. Hoje, Colma é um lugar tranquilo e peculiar, com uma atmosfera serena e um tanto quanto mórbida. Preparem-se para uma tempestade de outro mundo. Na Venezuela, existe um fenômeno meteorológico único e impressionante: o relâmpago de Catatumbo. Imaginem só, uma tempestade de raios que dura meses, com milhares de descargas elétricas por hora, iluminando o céu noturno com uma fúria elétrica inimaginável. Esse espetáculo da natureza acontece na foz do rio Catatumbo, onde ele encontra o Lago Maracaibo. A combinação de fatores climáticos, como a umidade, os ventos e a Cordilheira dos Andes, cria as condições perfeitas para esse show de luzes apocalíptico. O relâmpago de Catatumbo é tão intenso que pode ser visto a quilômetros de distância, como um farol natural que ilumina a noite venezuelana. Se você é fã de tempestades e não se importa de tomar um banho de vez em quando, o relâmpago de Catatumbo é um destino que precisa estar na sua lista. E para fechar com chave de ouro, preparem-se para conhecer um lago que parece ter saído de um conto de fadas, o Lago Hillier, na Austrália. Escondido em uma ilha no litoral oeste do país, esse lago cor-de-rosa chiclete é um verdadeiro mistério da natureza. Cientistas acreditam que a coloração rosa do Lago Hillier seja causada pela presença de algas microscópicas e outros micro-organismos que habitam suas águas salgadas. Esses organismos produzem pigmentos carotenoides, os mesmos que dão cor às cenouras, que tingem a água de rosa. E o mais legal é que, mesmo quando coletada em um recipiente, a água do Lago Hillier mantém sua cor rosa vibrante. É um mistério que ainda intriga os cientistas e encanta os turistas que têm a sorte de visitar esse lugar mágico. E aí, gostaram da viagem? O mundo é realmente um lugar cheio de mistérios e maravilhas que nunca deixam de nos surpreender. Cada canto do planeta guarda segredos e curiosidades que desafiam a nossa imaginação e nos fazem questionar tudo o que sabemos. Se você curtiu essa viagem pelo lado insano da realidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. E aí, qual dessas curiosidades te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. A gente se vê na próxima expedição.